Feche os olhos por um instante e imagine o tempo como um rio que não para, não volta, não se curva por ninguém, apenas segue, fluindo, dissolvendo tudo o que um dia foi urgente, importante, vital. Você já sentiu que os dias estão passando mais rápido? Que a infância parece ter sido ontem? E ao mesmo tempo, há uma vida inteira entre o que você foi e o que é agora. Talvez o tempo não esteja correndo mais depressa. Talvez seja você que tenha deixado de viver cada segundo com presença. E se eu te dissesse que o tempo não é apenas um relógio, mas a medida da sua consciência? Essa é a chave que ninguém nos entrega aos 20 anos. Nos ensinam a correr atrás, mas não a parar para perguntar: atrás de quê? Nos ensinam a vencer, mas não a entender o que realmente significa vencer. Talvez hoje você esteja se sentindo atrasado, como se a vida tivesse começado sem você, como se todo mundo estivesse lá na frente, enquanto você ainda tenta descobrir o caminho. Mas escute com atenção. O tempo não é seu inimigo, é seu reflexo. Ele se molda à sua percepção. E se você aprender a dominar sua mente, você não precisa correr, porque o tempo se expande ao redor de quem vive com propósito. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, desperta. E o despertar começa quando você entende: o tempo mais valioso é o que você vive consigo mesmo. Talvez você esteja no piloto automático, repetindo padrões, distraído por coisas que parecem urgentes, mas que não têm importância nenhuma para a sua alma. A boa notícia é: dá para reprogramar tudo isso. Napoleon Hill dizia: a procrastinação é o assassino do tempo e o inimigo do sucesso. Mas ele também ensinava algo que ninguém nos conta: o tempo pode ser dobrado por aqueles que têm um propósito definido e uma obsessão positiva por realizá-lo. Ele nos alertava: o maior inimigo do progresso é o hábito de deixar para depois, acreditando que sempre haverá mais tempo. Mas o tempo, na verdade, é o bem mais escasso de todos, e sua moeda é a atenção. A ciência moderna comprova, e aqui Joe Dispenza nos guia com precisão, que nossos pensamentos moldam nossa biologia. Sua mente tem poder de ativar hormônios, emoções, comportamentos e destinos. Quando você visualiza com intensidade e emoção um novo futuro, seu cérebro já começa a criar sinapses como se aquilo já estivesse acontecendo. Você não precisa esperar o futuro para ser alguém diferente. Você só precisa se alinhar com o que quer. Agora, feche os olhos, respire fundo. Imagine-se vivendo sua melhor versão. Visualize o lugar, as pessoas, a energia que te cerca. Sinta o que essa versão de você sente. Faça isso todos os dias, 5 minutos. É o exercício da coerência entre mente e corpo. Isso muda tudo, porque você deixa de ser vítima do tempo e passa a ser arquiteto da sua realidade. Isso é neurociência aplicada ao cotidiano. Isso é espiritualidade com prática. Jim Rohn dizia: a disciplina pesa gramas, mas o arrependimento pesa toneladas. A pergunta não é: o que você quer da vida? É: com o que você não consegue mais conviver. Você está disposto a continuar desperdiçando tempo com relações mornas, conversas rasas, escolhas automáticas? Ou você está pronto para virar a chave? Viktor Frankl, sobrevivente do horror nazista, dizia: tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Seu tempo não é sobre minutos no relógio, é sobre presença, é sobre significado, é sobre viver com intenção. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa: se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe o like. Pode parecer um gesto pequeno, mas é ele que faz o YouTube continuar te mostrando conteúdos como esse. Não por algoritmo,
mas porque você está dizendo para si mesmo: eu escolho continuar crescendo. Esse canal não é sobre frases feitas, é sobre evoluir em silêncio, com convicção. Aqui, cada vídeo é uma chave, e talvez essa tenha sido a que você esperava há anos. Agora respire mais uma vez, pergunte a si mesmo: e se o tempo não for algo que você perde, mas algo que você ativa toda vez que vive com verdade? O tempo não vai esperar você se decidir, mas ele sempre se curva para quem decide viver com propósito. Seja essa pessoa. Joe Dispenza nos lembra: quando você medita todos os dias, conectando-se com uma visão clara de futuro e com a emoção elevada que ela traz, você está ensinando seu corpo como se sentir antes mesmo de aquilo acontecer. Isso não é mágica, é biologia aplicada com intenção. Cada célula do seu corpo responde àquilo que você acredita profundamente. Então, escolha acreditar em você. Crie um momento agora. Pare, respire, coloque uma música tranquila. Sinta gratidão. Gratidão por ainda estar aqui, por poder mudar, por poder ser novo. A prática é simples. Todos os dias, ao acordar, reserve 2 minutos. Antes de pegar o celular, antes de olhar para o mundo, pergunte-se: quem eu escolho ser hoje? E então visualize, sinta, decida, seja o autor da sua história. E quando um dia alguém olhar para você e perguntar: como você virou essa chave? Você vai lembrar desse vídeo, porque foi aqui que tudo começou. Lembre-se, você não está atrasado, está exatamente no ponto onde precisava estar, para fazer o que só você pode fazer. Agora vá e escreva sua próxima página com coragem, porque o tempo, esse rio que flui, também está dentro de você. Mas antes de partir, quero que você ouça algo, uma história antiga, contada há gerações, a história da águia. Dizem que a águia é a ave que vive mais tempo. Ela pode alcançar até 70 anos de vida, mas aos 40, ela precisa tomar a decisão mais difícil de sua existência. Seu bico está curvo demais para caçar, suas garras, fracas, suas penas, pesadas. Voar se torna um fardo. Então ela voa até o topo de uma montanha, e lá, em reclusão, começa seu processo de renascimento. Ela bate seu bico até quebrá-lo, espera crescer outro. Depois, arranca uma a uma suas garras e espera. Por fim, com dor, arranca todas as suas penas, sozinha, fraca, vulnerável, mas viva. Quando tudo renasce, ela volta a voar e vive mais 30 anos, com a leveza de quem renasceu por escolha, não por sorte. Você é essa águia. Talvez hoje você esteja no alto da sua montanha, sem saber o que fazer, com dores que ninguém vê, perdendo o brilho que você tinha. Mas não se engane, isso não é o fim. É o intervalo entre duas versões de você, a mais fraca e a mais forte que ainda vai surgir. Só quem encara a dor da transformação vive o poder do renascimento. Como dizia Heráclito, nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez ele já não é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo. Você está em fluxo. O tempo é movimento. Sua alma é movimento. Tudo muda e tudo começa com uma escolha, a de se transformar, mesmo que doa, porque no fim, ou você sofre para permanecer o mesmo, ou sofre para se tornar quem nasceu para ser. E hoje, agora, neste exato momento, você está escolhendo. Escolha com coragem. E quando terminar esse vídeo, não volte à sua rotina como se nada tivesse mudado, porque mudou. Uma pequena revolução começou dentro de você. Agora, cultive isso. Escreva sobre o que sentiu. Compartilhe aqui esse vídeo com alguém que esteja perdendo tempo demais, com o que não importa. Volte aqui sempre que precisar. Essa é a sua montanha. Esse é o seu voo. E lembre-se, o tempo não cura tudo, mas ele revela tudo. E se você usar bem cada segundo, não vai apenas passar pelo tempo,
vai transcender o tempo. Até o próximo vídeo, com alma, consciência e verdade. Se isso tocou você, se em algum momento sentiu um nó na garganta ou uma memória que ardeu por dentro, então esse vídeo era para você. Mas não fique com ele só para si. Comente aqui o que sentiu, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, porque se você já sofreu com a rejeição, se já se sentiu invisível, pequeno, esquecido, saiba que você não está sozinho. Nosso último vídeo fala sobre isso, sobre o vazio que ninguém vê e o poder de quem decide se levantar mesmo assim. Clica agora e assista. Talvez ele seja a continuação exata da sua cura. Até lá, com alma, consciência e verdade.